Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que bom nós estamos aqui reunidos de maneira virtual, nesse novo ano que inicia, nesse ano cheio de expectativa, cheio da busca do Senhor, cheio da glória de Deus. E nós estamos aqui para continuar com aquilo que nós temos ministrado, né? Conversado um pouco. Começamos no final do ano, viramos aí o calendário e continuamos aqui. Nós prosseguiremos no dia de hoje para trabalhar mais uma palavra daquilo que é o fruto do Espírito, né, pastor? E hoje Sim. nós trabalharemos a palavra paz, que certamente tem muito a falar conosco. Realmente, pastor Jonathan, a palavra, segundo o Barclay, né, William Barclay, essa palavra paz, ela aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento e em todos os livros, né, começando no Evangelho de Mateus até Apocalipse, todos os livros têm essa palavra paz. Por quê? Porque a paz cristã é o melhor da vida. Aleluia. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, como todo o fruto, né, que nós vamos falar, falamos sobre o amor, falamos sobre a alegria, realmente a paz aqui tem como base, né, a pessoa do Senhor. Então, por isso nós podemos ter paz em todos os momentos e só não teremos paz se houver uma ausência de Deus. Paz é um tema do Antigo, do Novo, e poderia talvez falar de uma maneira profética, né? Não é uma maneira profética, mas uma maneira de convicção de que é um tema que vai transpor a humanidade, né? Transpor ao findar de todas as coisas, que a gente vai viver, nós viveremos na eternidade aquilo que poderíamos chamar da paz completa, né? Certo. O Novo Testamento trabalha essa palavra, que é eirene. Eirene. No Antigo Testamento, Shalom, depois o pastor dá, que é perito em Antigo Testamento, mas a gente também traz sempre, acredito, de dissociar o conceito social e assim, sempre é um pouco pervertido, né? Sempre os conceitos das palavras no nosso tempo hoje, ele sempre está definido, ou sempre tenta se definir a partir do momento que a gente vive, daquilo das circunstâncias. E, biblicamente, nunca é assim. Mais uma vez, como falamos na semana passada. E paz é um desse que é tão buscado pela humanidade, cantado pela humanidade, poetizado por todas as pessoas, pelo mundo, porque todo mundo quer viver em paz, né? Já vi gente falando assim, eu só queria ter paz. Sim. Então, biblicamente, a gente vai ver que a paz que Jesus dá, né, como João 14, né, quando Jesus está conversando com seus discípulos, né, e os discípulos, ele fala, eu vou morrer, e os discípulos, mas o que vai ser da gente? Ele fala, não, fica tranquilo, vou mandar outro Consolador, mas eu deixo a minha paz vos dou, e ele afirma, eu não a dou como o mundo dá. Jesus já está trabalhando esse conceito, né, essa perspectiva de que diferença, né? Que há duas formas de se entender isso. Senhor, querido. Então, você falando assim, né, a gente, né, estamos aí, né, virada de ano, mudança de ano e tal. Há muitos anos atrás, né, tinha uma música secular, que começava com essa ideia, né? Fala assim, este ano quero paz no meu coração, né? Quem quiser ter um amigo que me dê a mão, né? Como se isso resolvesse alguma coisa. Então, a paz bíblica não é apenas um desejo, não é apenas uma intenção, mas a paz bíblica, ela vem pela presença, como a gente tem insistido aqui, né, pastor, é a presença de Jesus em nossos corações que vai trazer essa paz, a paz que o mundo não pode dar. Mas o mundo traz um certo tipo de paz. Então, por exemplo, a pessoa assim, quando fala assim, eu quero ter paz no meu coração, o que na verdade ela quer dizer com isso, na sua interpretação? Ela está pelo meu olhar, eu vejo assim, ela fala assim, eu não quero ter problema. Então... Bate pronto é isso, eu não quero ter crise, eu vou lá, eu não quero nem conversar com fulano, que fulano me tira a paz. Então,
Como que você vê assim, realmente, né, essa expressão, né? Ninguém tira, né? Se a paz de Deus está enraizada em nossos corações, nenhuma circunstância pode tirar a verdadeira paz. Agora, se é tirado de nós, eu tenho que questionar: que paz é essa? Qual é a base dessa paz? Qual é o peso dessa paz realmente na minha vida? Que tipo de paz que eu estou me relacionando, né? De repente, infelizmente, pastor, mesmo dentro da igreja, alguns ainda buscam o conceito da paz do mundo. Não a paz bíblica. Não aquela paz que olha para a eternidade e, como foi colocado, né, é uma paz escatológica do reino milenar, do reino da paz, né, de Deus, uma paz que excede a toda compreensão, né, porque muitas vezes nós não conseguimos entender essa dimensão da paz, porque muitas vezes nossa paz está... A gente quer palpar, quer pegar, quer sentir essa paz, e nós não conseguimos entrar nessa dimensão mais profunda, que é a paz de Deus, né? Que, como diz, né, um autor, é o melhor da vida, a paz de Deus, né? Eu acho que talvez poderíamos dimensionar, pensar em paz, né? Pensando entre Deus e nós não estamos em paz com Deus, no sentido de que, se não houver Jesus Cristo e a nossa confissão do senhorio, da salvação de Jesus, nós somos antagônicos de viver em paz com Deus. Sim. E Jesus é a nossa paz. Sim. Não apenas no sentido de que ele nos traz tranquilidade, calmaria, não é esse apenas, mas quando eu creio, quando a gente afirma Jesus é a nossa paz, nós estamos dizendo que estávamos desconectados com Deus, impossível estar novamente desconectados pela força do nosso braço, pela força da nossa capacidade, mas Jesus se faz paz por nós quando vai para a cruz. Certo. Então, ele é a nossa paz porque nós não tínhamos paz com Deus. Parece, a gente dá risada, mas a gente estava em guerra com Deus. E um homem sem Deus, por mais que as circunstâncias possam parecer ser de paz, mas qualquer pessoa que esteja longe de Deus, ele está em guerra com Deus. Está fora da paz, longe da paz do Senhor. Sim, e é interessante, né? Quando a gente tem essa paz de Deus, perceba uma coisa, eu gosto muito, foi falado aqui, nós temos a palavra eirene no grego e no hebraico a palavra shalom, né? Shalom, que a gente traduz como paz, tal. Só que há uma interpretação, né? Não seria assim uma tradução literal da palavra shalom, mas alguns intérpretes dizem assim que nós podemos trazer a ideia da palavra shalom como força, e um equilíbrio, vamos dizer assim, nos dias trevosos, né? Nos dias difíceis. Então, o shalom de Deus não é a ausência do conflito, Sim. Não é a ausência de problemas. Então, por isso que Jesus fala: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Porque, lógico, a pessoa não quer ter problema nenhum, né? Não quer... Estou em paz. Em férias eu estou em paz. Não tem nenhum carnê para pagar, estou em paz. Para quem fez minha casa, minha vida, então, se pensar nessa perspectiva, nunca vai ter paz. Porque está sempre, né? Então, a questão né, que o shalom é força e equilíbrio que vem da parte de Deus para nós enfrentarmos os dias das adversidades. Por isso que Paulo fala assim, entristecido, mas sempre alegres. Em outro momento, Paulo ele usa uma expressão que é até mais profunda, que ele diz assim: lutas por fora, temores por dentro. Né? Mas mesmo assim, a paz de Deus é o que está no coração dele. Né? E a paz de Deus, ela passa a mediar todas as demais coisas. Porque através da morte e ressurreição de Jesus, nós passamos a ter paz com Deus. Sim. Né? A partir do momento que nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo, esta paz vai me dar força e equilíbrio para que eu possa enfrentar as adversidades que com certeza virão.
Problemas sempre existirão, né? Mas nós estamos falando de uma paz que é possível, né, para nós vivenciarmos uma vida equilibrada. Aí sim, com esse amor, né, que a gente já falou do amor, já falamos da alegria, e essa paz que vai estruturar tudo isso, né? Agora, para isso eu não preciso fazer nada a não ser me render à obra de Cristo, né? Já o mundo fala assim que muitas vezes nós temos que pegar em armas para trazer a paz, Sim. né? Fazer alguns atos revolucionários para trazer a paz. Jesus já fez o ato revolucionário morrendo e ressuscitando, né? Pastor, o senhor consegue pensar da mesma maneira que eu? Não sei, que um povo que se diz cristão e não vivenciar a paz, certamente ele está vivendo em pecado. Porque eu acredito que a falta de paz no coração do cristão, e aí sempre lembrando que não é ausência de problemas, é um ato de falta de fé. E falta de fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu falta fé e eu tô inquieto, não há paz, eu estou dizendo, Deus não comanda a minha vida, eu não sei. Então eu estou dizendo, Senhor Deus, ele não está no controle da minha história. E então é assim, tem as situações que vão bater, vão humanamente talvez tirar a paz, mas no princípio bíblico de que paz é o Senhor que está conosco, o Senhor que está direcionando, dando fé e convicção, a paz ou a falta de paz no coração do cristão é um ato de pecado. Sim. Eu acho que esse é um grande problema. Então, precisamos entender que a paz ela é proveniente da fé. Uma vez que eu tenho fé, eu aplico a toda a situação que eu vivo. Porque nós somos chamados a viver por fé em todo momento. E a fé, isso tudo provém absolutamente de Deus. Sim. Então, se eu estou aplicando a minha fé no meu cotidiano, eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Sim, sim. Agora eu não me lembro agora assim, se é Jeremias ou Isaías, mas um desses profetas, eles tem um texto ali que é bem claro que diz assim: o ímpio não tem paz. Sim. Então, quando eu estou agindo, talvez eu não seja um ímpio, mas eu vou agir como um ímpio. Sim. Né? Então, aí se constitui o pecado e o pecado nos afasta de Deus. Sim. Se eu estou afastado de Deus, é lógico que eu estou afastado da paz, da genuína paz. Uhum. Né? É por isso que a paz de Deus, né, como foi bem colocado aí, pastor Jonathan, ela provém da fé. Ela provém da fé. Então eu tenho que ter fé em todos os momentos e essa fé vai produzir paz. Porque a fé me faz acreditar e perceber a presença de Jesus mesmo nos momentos mais difíceis. Né? E uma das coisas que John MacArthur Jr. ele coloca num dos seus sermões, que é assim: se você está agindo, né, na espiritualidade, você é uma pessoa espiritual, não há variações, não há oscilações, porque você está firme no Senhor. E estar firme significa ter paz. Por isso, né, voltando àquela expressão que a gente já falou, o ainda que, perceba como o salmista ele tem tanta paz no coração dele que ele diz assim: ainda que a terra trema, ainda que os montes se precipitem ao mar, contudo, isso não vai me afetar. Uhum. Nós não estamos dizendo que nós estamos imunes às situações, vai doer, vai tal, mas a paz de Deus vai me dar o equilíbrio, vai me dar a sensatez de eu continuar a perceber a vida e viver a vida na perspectiva de Deus, dessa eternidade, do reino milenar, do reino eterno com o Senhor. Eu brinco na igreja assim que às vezes a gente tem vários desafios, Sim. né? Aí, pelos desafios, eu estou inquieto. Aí eu pergunto, você está em paz? Eu falei, estou em paz. Mas não tem isso e isso para fazer? Eu falei, tem bastante. Mas eu tenho paz porque eu tenho convicção de que Deus está nesse negócio. Eu creio nisso, né? Então, e aí as palavras de Jesus são
claras nisso, né? Eu deixo minha paz vos dou. Mas está cheio de coisas para fazer. E a gente vai fazer as coisas. Podemos até ter medo, mas em paz. Medo assim, porque a situação sugere dificuldade. Mas a paz, ela é porque eu estou num relacionamento completo com o Senhor, possibilitado por Jesus Cristo. É porque se nós não estivéssemos em paz com Deus através de Jesus Cristo, nós estaremos no maior dos problemas, né? Sim, sim. Então, porque eu estabeleci então, e eu na minha vida eu tenho buscado viver isso no sentido de que estou em Jesus. Ah, mas tem isso para resolver? Tem. Mas você está em paz? Eu estou em paz. Por quê? Porque vai dar o jeito. Vamos ter uma solução para isso aí da forma que Deus quer. E às vezes algumas soluções ou algumas percas que nós temos, elas são irreparáveis. Mas mesmo assim, em Jesus, há a possibilidade, né, de estarmos em paz. Então, por isso que até eu comentei, né, pastor? O senhor falando assim, muitas vezes de pessoas da própria igreja, Sim. que falam assim, como que você pode estar em paz passando por isso, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem mesmo dentro da igreja, a gente passa a ter, como eu disse, aquela mentalidade de uma paz segundo o mundo. Então, mas a paz de Deus é que vai nos dar esse equilíbrio, né, que seria como a palavra shalom nos dá a ideia, de um equilíbrio, porque naquele momento eu possa começar a refletir sobre aquilo que eu estou passando, para que eu não tenha uma resposta visceral, intempestiva, puramente emocional, desprovida de qualquer lógica, porque quando a pessoa não está em paz, ela está transtornada, ela faz mais besteira ainda. Sim. Arruma mais confusão. Pastor, e aí se eu te fizesse uma pergunta? Quais seriam os passos para a gente buscar a paz de Deus? Não, primeiro assim, é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Inegociável. É inegociável. Amém. Não, é inegociável, porque a paz é um dom de Deus. Sim. Né? É um dom de Cristo. Então, quer dizer, quando eu passo a ter, né? Então, eu aceitei, ou melhor, até alguns autores dizem, você na verdade foi aceito por Jesus. Uhum. Tudo que nós fazemos para Deus, na verdade, é uma resposta a essa ação primária de Deus, né? Tá, esse é o primeiro ponto. Agora, para que eu mantenha essa paz, eu tenho que ter uma comunhão diária com Deus, através de uma meditação bíblica, através da minha oração, mas não pode ser uma coisa assim, puramente religiosa, né? Esses dias conversava até com o Bachega aqui, e no sentido assim, que você pode falar assim, ó, a partir de amanhã eu vou estar todo dia das 6 da manhã às 7, eu vou fazer minha devocional, vou pegar meu livrinho lá, vou ler o livrinho, eu vou ler um texto da Bíblia, eu vou escutar uma música e vou fazer as minhas orações, enfim, tal, né? Dali um ano, de repente você vai estar mais religioso do que cristão, porque você entrou num automático de fazer aquilo. Quando eu falo meditação bíblica, devocional e tal, tem que ser uma coisa tão espontânea, não pode ser uma coisa assim forjada, onde a pessoa fala assim, não, agora eu tenho que orar. Eu chegar no final do ano lá, o pastor perguntar, quem leu a Bíblia? Eu levanto a mão e eu li. Né? Só para você ter uma ideia, né? como muitas vezes sugere o farisaísmo, né? Tinha uma igreja, eu vou contar sobre a igreja, eu conto milagre, mas não conto santo, que tinha um irmão que ele lia a Bíblia durante o ano todo, buscando curiosidades da Bíblia. Mas aquelas coisinhas antigas que tinha assim, quem criou asa e não voou? Sabe, ele pegava umas coisas assim que... curiosidades da Bíblia. Aí o pastor no final do ano dá uma oportunidade de ele lá na frente lá. Você sabia que na Bíblia tem tal coisa? Você sabia que na Bíblia tem outra coisa? Enfim, né? E eu fiquei pensando assim, o cidadão ficou o ano inteiro lendo a Bíblia para procurar curiosidade. Para procurar curiosidade.
Agora, então, a questão não é assim, se você está orando, mas é como que você está orando, como que você está lendo a Bíblia, como que você está vindo na igreja e tal. Se você conseguir responder isso de maneira adequada, você vai entender por que que você tem paz. Aham. E se você não responder de maneira adequada, você vai perceber por que que você não tem paz. E essa paz a gente poderia aplicar ela onde? Todo lugar? Sim, porque a paz de Deus é uma vida equilibrada. Sim. É uma vida, até tem, né, os livros aí, mas é uma vida com propósito. Mas não só a vida com propósito. A paz nos dá a força e a temperança para que os propósitos se tornem realidades. Porque muitos leram um livro com propósito, mas estão vivendo sem propósito por aí. Não, até porque Deus trabalha sempre na nossa vida de forma total, né? Ele não fragmenta as nossas áreas. Então, quando ele propõe a paz, né, não vos dou como o mundo dá, ele está propondo uma paz em todas as áreas. E é inegociável que o cristão, e a gente reforça mais uma vez, de que não é a ausência de problemas, mas é inegociável que ele diga, o meu casamento é um inferno. Que na verdade eu acho a pior das coisas aqui. Eu estou em paz na igreja, mas meu casamento, pensando que o casal é cristão. Sim. E isso é inegociável. Meu casamento é um inferno. A pior besteira que a gente ouve é quando alguém taxa algo, no meu entendimento, como um inferno, né? Não sabe nem o que está falando. É a pior das piores coisas que se pode atribuir a alguém, o inferno. Então, quando o Senhor está nos propondo essa paz, a gente precisa entender ela claramente. Que se ela não atingiu alguma dessas áreas que está sobre o nosso governo, então, qual que é? Onde eu trabalho, não como... eu tenho que fazer ali um ambiente de paz. Onde o que depender de mim, de nós, tenha paz com todos, né? Aonde eu estou, eu sou um emissário de paz. Proveniente da paz que Deus tomou no meu coração, então todas as esferas da minha vida a qual eu tenho um relacionamento devem ser tocadas pela paz que excede todo o entendimento. E eu creio plenamente que essa excede todo o entendimento é assim, como que o Senhor está em paz com isso tudo? Não é uma preguiça, não é alguém que não está sendo ativo diante de uma situação. Ou se acomodando, né? Não é uma cômodo, né? Ser acomodado, o preguiçoso, o mundo está caindo, você está olhando para o teto. Não. Diante de tudo que está acontecendo, você consegue ter paz? Esse ano, 2020, a gente passou com toda a convicção de que, apesar dos pesares, e aí talvez pessoas próximas que nós perdemos e por aí vai, você está em paz? Eu estou em paz, a gente deve estar em paz. Eu fui tomado pelo coronavírus, tive corona, passei sem grandes dificuldades, eu particularmente passei nesse processo tranquilo, mas mesmo assim tendo paz, porque o Senhor toma minha vida em todas as esferas. E esse é um chamado. Então é inegociável também que nós sejamos cristãos e não conseguimos viver a paz, porque se não conseguimos ter essa conexão, tem algo errado. Seja paz com Deus, seja paz com o próximo, seja paz com o mundo. Com certeza, porque a paz ela foi derramada em nossos corações, né, pela presença do Espírito Santo. Que nós possamos viver realmente na dimensão desta paz bíblica, né, pastor? Não uma paz segundo o mundo, mas segundo Deus em todas as áreas, na nossa vida, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja onde nós estivermos, que nós sejamos instrumentos da paz de Deus, levando esta paz de Deus. E é até interessante, quando Jesus manda os discípulos, eles vão levar a paz, né? E Jesus fala assim, salde aquela casa, deseje a paz para ela, se não der certo, vai voltar para você. Quer dizer, você nunca perde quando você vive na dimensão da paz. E aí eles estavam nesse texto, né, lançando algo que vem de Deus para os outros, né? Sim, sim. Então que a gente seja instrumentos de paz e acho que talvez apenas dar uma pincelada. Às vezes a gente se cobra achando que estamos sem paz pelos problemas. E a gente tem que entender que isso faz parte da vida. Muitas coisas acontecendo, mas o Senhor nos dá direção, discernimento para vivenciar essa paz. Que Deus inunde seu coração da paz do Senhor. Deus te abençoe. Paz para todos.